Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. E hoje eu trouxe um vídeo polêmico para a área de alimentos. Estudo de estabilidade. Exatamente, principalmente voltado para o processo de notificação de suplementos alimentares na Anvisa. Agora, polêmico por quê? Polêmico, pois criou-se um senso comum de que no universo de suplementos alimentares não era necessário conduzir um estudo de estabilidade para realmente validar, determinar a sua validade, o que não é verdade. Inclusive, como tudo que eu falo, eu gosto de provar para vocês, eu trouxe aqui a legislação que não é bem novinha não, tá? Estamos falando de uma legislação de 2018, a RDC 243, que fala sobre requisitos sanitários em suplementos alimentares. Vamos ler junto, vou colocar em tela ela para vocês. O que ela fala? Vamos lá, artigo 10 desta legislação. Os suplementos alimentares devem ser desenvolvidos e produzidos de forma a assegurar a manutenção das suas características até o final do prazo de validade, considerando as instruções de conservação e o modo de preparo indicados pelo fabricante. Agora, olha só, atenção ao parágrafo 1. As condições estabelecidas no CAPT devem ser garantidas por meio de estudo de estabilidade e controles de qualidade. Ou seja, sempre precisou de estudo de estabilidade. A Anvisa só não solicitava esse documento durante o processo de regularização de suplementos alimentares lá no protocolo antigo, no processo antigo da Anvisa. Se você não sabe como que era o processo antigo do que eu estou falando, eu recomendo você assistir o meu vídeo que eu falo sobre os 10 principais erros em notificação de suplementos. Vou deixar aqui o link aqui em cima para você estar por dentro do que eu estou falando. Bom, com a nova norma de 2024, tornou-se obrigatório colocar, submeter no sistema da Anvisa o relatório, o estudo de estabilidade. E aqui o primeiro ponto: estudo. Não é uma declaração sua como fabricante de que você conduz as boas práticas de fabricação e por isso garante X validade. Não. Aliás, boas práticas de fabricação, condições mínimas, isso é obrigatório por lei, ok? Ela não quer uma declaração. A Anvisa quer dados. A Anvisa quer metodologia. Prove que são X meses. Então, nesse vídeo, a gente vai entender o que é um estudo de estabilidade e como conduzir ele da melhor forma para garantir o seu produto notificado. Agora, vem cá um pouquinho de ciência, que eu gosto bastante, inclusive. Todo alimento ele é uma matriz complexa. Existem moléculas, existem nutrientes, que tem átomos ali formando esses componentes. Por que eu falo matriz complexa? Pois eles têm interações, reações entre si. Então não estamos falando aqui de uma ciência exata, não é matemática. 1 mais 1 igual a 2. Quando a gente fala de validade de produtos, tudo isso que a gente vai falar aqui resulta em uma estimativa. Não é ciência exata. A gente vai estimar a validade analisando todas as condições que o seu produto pode ser submetido e será submetido para avaliar qual é o fator mais crítico para a validade dele. Se é, por exemplo, a parte sensorial, se é a parte físico-química, se é a parte microbiológica. Mas vejam, é tudo estimativa com base em ciência. Vamos lá para uma definição do que é o estudo de estabilidade, segundo o Google mesmo. Agora está super em alta o chat GPT, então você digita aí ó, no seu chat GPT, no seu Google, o que é estudo de estabilidade. Quando eu coloquei aqui no meu, olha só o que resultou. Vou ler para vocês. É uma avaliação técnica para determinar por quanto tempo um produto mantém as suas características e qualidades sob condições específicas de armazenamento, avaliando mudanças químicas, físicas, biológicas e microbiológicas ao longo do tempo. O objetivo é estimar o prazo de validade, as condições ideais de conservação e garantir a segurança, eficácia e qualidade do produto durante o seu período de vida útil. Olha só que interessante. Essa definição, que eu peguei do Google mesmo,
ela está muito coerente com o que a Anvisa pauta, por exemplo, no guia número 16, lá de 2018. Guia, para quem não sabe o que é, ele não é uma legislação, ele é um complemento, ele é um documento que normalmente o órgão elabora para dar algumas orientações, dicas, informações a mais, mas ele não tem poder de lei. E olha só, no guia 16 da Anvisa, ele afirma que é o intervalo de tempo em que o seu produto permanece seguro, tá? Considerando o seu uso, armazenamento, tudo de acordo com o que o fabricante determina. E aqui a gente já traz algumas informações importantes. Primeira delas, intervalo de tempo. Ou seja, há um início e há um fim. E por que isso é importante? A sua validade, o seu prazo de validade, ele já inicia assim que você fabrica o seu produto. Por isso é tão importante, inclusive, a empresa ter um controle de expedição, distribuição, avaliação do mercado, porque se você tiver um produto com uma validade muito curta, não acompanha o tempo de expedição. Vai chegar no seu consumidor perto da validade ou já vencido. Então, faz todo sentido, tá? A validade, ela nada mais é do que um tempo que está correndo e ela iniciou lá atrás. Segunda coisa muito importante nessa afirmação da Anvisa é determinado pelo fabricante. Ou seja, esqueçam essa ideia de que a Anvisa vai te pautar qual é a validade do seu produto. Isso não existe, isso jamais vai acontecer. Isso vai depender do fabricante. Cada um tem o seu processo de fabricação, cada um tem as suas características e formulação do produto. Inclusive condições ambientais distintas, vocês sabem que isso interfere. Ou seja, não tem como, é humanamente impossível, é tecnicamente impossível a Anvisa determinar a validade sobre todos os produtos existentes, tá? Sobre todas as condições possíveis. Então, isso não vai existir. Ah, tem um detalhe aqui. Essa responsabilidade de determinação da validade, que está pontuada aí no guia da Anvisa, ela traz inclusive uma legislação que eu adoro comentar com os meus clientes. A portaria conjunta do número 10 de 1984. O que essa norma fala? Gente, não é só suplementos alimentares. Essa norma obriga, lá em 84, que todos os alimentos eles são obrigatórios conduzir uma validação da sua estabilidade. Então, também vou trazer a norma aqui para vocês, mas basicamente ela fala: essa responsabilidade é obrigatória para todos os alimentos, conforme a resolução conjunta de número 10 de 1984. Se a validade ela é um tempo e eu, como fabricante, eu tenho que determinar este tempo, então eu preciso estudar como que o meu produto se comporta neste tempo para estimar essa validade. E aí que entra em cena então o estudo de estabilidade. Com esse estudo de estabilidade, eu consigo, por exemplo, orientar para o meu cliente, para o meu consumidor, como que ele tem que armazenar este produto, em que tempo ele tem que consumir, de que forma que ele vai consumir. Eu vou saber exatamente como que é seguro para ele, porque você conduziu esse estudo. Tá, mas como que eu conduzo esse estudo? A resposta é muito simples. Traçando metodologia. É ciência. Ai, Sara, eu não esperava isso. Eu achava que era muito mais complexo. E é. Tá? Brincadeiras à parte. Mas ele é uma metodologia. O estudo de estabilidade, ele é uma metodologia, ele é ciência. Qual que é o primeiro passo para a gente conseguir realmente aplicar um estudo de estabilidade? Estudar o seu produto. Muitas das vezes a gente pula a etapa principal. Precisamos mapear, olhar para o nosso produto e saber exatamente tudo que ele tem, como ele foi fabricado, que condições ele é armazenado, que matérias-primas eu apliquei. Por quê? Com esse mapeamento, a gente consegue entender quais são as vulnerabilidades dele e aí conduzir um protocolo que avalie isso e determine e estime essa validade. Este é o momento do vídeo que eu trago a notícia ruim. Qual é a notícia ruim? Muito pouco provavelmente você, fabricante, estabelecimento, fabricante de alimentos, vai conduzir esse estudo de estabilidade. Por que isso?
Em geral, vocês não possuem capacidade analítica, estrutura, capacidade técnica, inclusive legal, de conduzir esse estudo de estabilidade. Eu sei que isso vai soar muito desconfortável, mas o estudo de estabilidade não é simples. E ele precisa ser realizado sob condições muito controladas, seguindo inclusive boas práticas laboratoriais. Inclusive tem norma, tá? É a 512. Então, indica-se que o seu estudo de estabilidade seja conduzido por um laboratório externo, contratado, habilitado para conduzir essa atividade. Assim, você garante confiabilidade, resultados, metodologia. Sendo bem sincera, se você conduzir este estudo de estabilidade aí, dentro da sua fábrica, muito provavelmente a Anvisa não vai aceitar. Por vários motivos, dentre eles ausência de critério de aceitação, metodologia, protocolo, repetibilidade, estatística, licença sanitária e até estrutura. Agora, considerando que você contratou este laboratório para conduzir essas análises, eles vão te perguntar tudo isso que eu te falei anteriormente sobre o seu produto. Ele vai querer saber esse mapeamento do seu produto, todas as características, pois só assim eles conseguem analisar tecnicamente e aplicar um tipo de protocolo, indicar algum protocolo seguro. É por isso, gente, que um estudo de estabilidade, ele não é barato, ele não é simples. Ele merece tempo, estrutura, profissional para conduzir análise, estudo, metodologia. Se dá problema, tem que repetir, precisa de mais amostras. Então vejam, espaço físico para armazenar não é simples, não é barato, é sério e está em norma, é obrigatório. E é por isso que, por exemplo, estudos de estabilidade de produtos que podem ter inclusive a mesma formulação. Vamos falar sobre suplemento que fica mais fácil para vocês. Suplementos alimentares, mesma formulação, um é em pó, outro é cápsula. Nós temos apresentações distintas. Eles exigem análises distintas. Inclusive, eles podem oxidar, se for no caso das cápsulas, diferentemente de um em pó. As características físico-químicas, microbiológicas mais suscetíveis à cápsula são diferentes da de pó. Então, a gente tem muitos aspectos que diferenciam. E é esperado, por exemplo, de que uma validade de um produto que seja a mesma formulação, mas um seja em cápsula e outro líquido, de que a validade do cápsula seja menor. Por exemplo, o estudo vai mostrar isso, mas é esperado. Ou seja, você já entendeu que estudo de estabilidade não é algo simples que você resolve na sua bancada de controle de qualidade. Tem que ter profissional dessa área habilitado para conduzir isso. Em geral, laboratórios. E aí entra os conceitos dos protocolos que eu falei anteriormente. Por mais que você vai contratar um laboratório, é muito importante que você saiba essas informações para quando ele te perguntar, você tenha noção do que ele está falando. Nós temos, em geral, dois tipos de métodos: os métodos diretos e os indiretos. Então vamos lá. Os métodos diretos, eles são mais precisos. Em geral, os métodos diretos, eles vão analisar o seu produto durante todo o período da sua validade teórica. Vamos supor que o seu produto tem 8 meses de validade e você quer validar isso, você quer analisar isso. No método direto, por exemplo, a gente realizaria esse estudo por mais de 8 meses, 9, 10, 12, a depender do cliente. Por que isso? Para a gente realmente comprovar que no nono mês, no 10º mês, o produto já não estava mais apto para o consumo, seja por mudanças microbiológicas, sensoriais, físico-químicas, ele já não está mais legal. E por isso o fabricante determinou que a validade crítica dele é 8 meses, por exemplo. Então vejam, nesse processo a gente tem um número de amostras muito maior, um tempo de armazenamento desse produto maior, mais análises. Inclusive, no método direto, a gente pode ter repetibilidade maior, ou seja, conduzir mais de um lote para realmente validar aquela informação. E, obviamente, isso vai resultar no quê? Um custo maior. Só que o que eu tenho para te dizer é que os métodos diretos eles são muito mais confiáveis, justamente por essa precisão
de informações. Eles avaliam a cada tempo que a gente chama. Já o método indireto, ele é um pouco mais simples e costuma ser um pouco mais curto também. Ele não vai avaliar todo o seu período de validade, mas ele é interessante para trazer um panorama geral, uma ideia geral de como está se comportando o seu produto. Importante você saber, não deve utilizar um estudo de estabilidade acelerado, por exemplo, que é um método indireto, como sendo determinado a sua validade. Não. Em geral, eles são indicados para trazer um panorama geral, uma ideia de como está o seu produto. Então, é esperado que você em seguida conduza um método direto, que é mais confiável, que possa realmente confirmar a informação sobre o método indireto. Para a gente não estender muito mais sobre os tipos de métodos, eu vou trazer aqui então um pouquinho sobre o conceito do longa duração, que é um exemplo de método direto, e vou trazer também o acelerado, que é um exemplo do tipo indireto. Bom, o método de longa duração ele tem como princípio avaliar toda a sua validade do seu produto, inclusive num tempo superior, por determinados tempos. Tempos, você vai ver muito uma sigla de T maiúsculo. T0, T1, T2. É muito comum esse vocabulário em estudos de estabilidade. O que isso significa? Nada mais é do que a indicação de qual período o seu produto está no estudo, desde que ele foi fabricado. Lembra que a gente falou? A validade está percorrendo desde que ele foi fabricado. T0 indica o período que ele acabou de fabricar. Então, é o mês que ele fabricou. Vamos supor que o nosso suplemento foi fabricado agora, no mês de novembro. Ele é o T0. Dezembro, ele vai ser o T1. Janeiro, T2 e assim por diante. Por isso que você tem diversos T's. T0, T1, T2 e assim vai. Durante o estudo de estabilidade, vão ser avaliados vários aspectos: nutricionais, microbiológicos, sensoriais. E olha só que interessante, se o seu produto for um produto que pode ser consumido após aberto, inclusive esse estudo de como é o comportamento dele após aberto é importante avaliar, porque você pode imaginar que a estabilidade de um produto fechado, lacrado, se ele tiver um processamento térmico, né, aquecimento que seja, ele é muito mais seguro de quando ele está aberto, exposto ao ambiente, luz, umidade, calor, luz solar, vários aspectos, oxigênio. Então, o produto, lembra que ele é uma matriz, ele é complexo, não é uma ciência exata, ele passa ali por modificações, inclusive quando ele está aberto. Nesse processo de estudo de estabilidade normal, corrido, longa duração, em geral a gente pode ter inclusive mais de um lote sendo avaliado, justamente para a gente ter repetibilidade. E estatística. Estou falando de ciência aqui. Para quem entende de estatística vai saber muito bem disso. Quando a gente traz mais ainda um aspecto, mais um lote, a gente repete essa avaliação sobre as mesmas condições, a gente tem mais segurança ainda da informação que está sendo passada. Agora, apesar da gente ter esse processo de estudo de longa duração mais preciso, mais indicado, inclusive pela Anvisa, ele não é a realidade de grande parte dos fabricantes em termos de custo. Realmente você investir nesse estudo que é muito mais caro. Por isso, grande parte das empresas correm para o processo de método indireto, por exemplo, o acelerado. Mas é fundamental que você tenha consciência de que este processo indireto, ele tem que ser explanatório. O que é isso? Ele tem que ser somente uma ideia para você analisar, estudar o seu produto, estimar uma validade e em seguida conduzir um estudo mais preciso, por exemplo, um longa duração. Inclusive, você sabia que está muito comum para aquelas empresas que estão submetendo no sistema da Anvisa um relatório de estabilidade acelerado, que é esse mais curto, né? Por meio de um método indireto, a Anvisa aceita, aprova o seu produto, lembrando que vocês já sabem que não existe análise prévia, mas esse produto está aceito, só que em geral ela traz um parecer de que ela quer que aquela empresa complemente depois de X meses, 6, um ano, quer que apresente inclusive um estudo de estabilidade de longa duração. Um longo acelerado é ótimo para você ter uma ideia geral, para ter uma análise geral, mas a própria Anvisa pode
e está pedindo para em seguida você apresentar um estudo longo que comprove aquilo. Agora, por que que ele é mais barato? Qual que é a ideia desse estudo acelerado? Eles aplicam condições excessivamente críticas ao alimento, realmente com o objetivo de induzir interações, reações que aconteceriam dali 8 meses, 9, 10. Ele quer num tempo menor. Então ele induz. Já dá para ter ideia do porquê que essa metodologia não é muito confiável. Você submeter, por exemplo, seu suco de laranja numa temperatura de 60 graus Celsius e numa umidade relativa de 85%, não é uma condição esperada de armazenamento, de uso, de consumo daquele produto. Não só para esse, né? Para qualquer outro. Mas, Sara, então por que que existe essa possibilidade de estudo se ele não é muito confiável? Ciência. Novamente, o estudo acelerado, ele tem como uma prerrogativa, uma narrativa científica, tá? É como se fosse uma afirmação científica, de que a cada 10 graus Celsius que você eleva, aumenta o seu produto, a taxa de reações que ele pode sofrer ali dobra. A gente chama essa taxa de conversão. Não vou entrar aqui em aspectos muito técnicos para não ficar confuso para vocês. Mas o que eu estou querendo dizer é, existe uma ciência assim por trás. Você pode submeter o seu produto em condições muito críticas para ter ideia de como ele pode se comportar, mas isso não é definido. Isso aí é uma ideia. Então eu reforço aqui, podem aplicar o método indireto, acelerado, mas conduzam em seguida, assim que vocês tiverem condições financeiras, o estudo direto. Ele traz muito mais respaldo, ele é muito mais seguro. Inclusive, se a Anvisa te pedir, olha que ótimo, você já pode ter esse estudo em mãos. Ou, inclusive, como eu já fiz com alguns casos de clientes, apresentar o relatório parcial do estudo completo, do estudo direto. Para indicar para a Anvisa, Anvisa, eu sei que você está me pedindo direto, eu não terminei ele ainda aqui. Tá aqui, ó. Tô no T4, tô no T8, mas está sendo conduzido. Esse estudo parcial, em geral, laboratórios fazem isso, esse relatório. Então, durante todo o período de estudo, os laboratórios passam para essas pessoas que o contrataram informações a cada mês ou a cada tempo. Lembrando, você não precisa analisar necessariamente a cada tempo. O protocolo que vai definir isso. Você pode analisar a cada 3 meses, a cada 2 meses. Ou, dependendo do produto, será que ele não oxida mais nos primeiros meses? Então, a gente vai avaliar cada mês até o quarto. Depois a gente vai espaçar mais. Tudo isso para reduzir custos. Quem vai te falar isso? De novo, o laboratório. Não é você fabricante. Você fabricante entende do seu produto, da sua formulação, da sua qualidade, não de estudo de estabilidade. Então, contratem laboratórios que possam conduzir esses estudos sérios, laboratórios sérios. Lembrem, qualifiquem esse fornecedor. Ele é um fornecedor de serviços. Para você que é uma indústria de alimentos, você tem que ter o seu processo de qualificação de fornecedores implementado. Lembre que esse aí também é um fornecedor. Desconfiem de laboratórios que forneçam soluções mágicas. Estudo de estabilidade pronto em 3 meses, 5 meses, por um preço baixíssimo. Desconfiem. Vocês já viram que não é simples, exige análise, equipamento, protocolo, não é algo que é para ser barato. Só um detalhe, falando brevemente sobre o relatório de estudo de estabilidade. O que eu devo perceber em um relatório de estudo de estabilidade? Primeiramente, informações básicas sobre o contratante ou contratado, é esperado isso. Além disso, informações sobre o produto, o que ele é, formulação, características. Lembra daquele mapeamento do seu produto? É esperado que tenha no relatório. Além disso, lote, quando que ele foi fabricado, objetivo, metodologia, qual o protocolo que esse laboratório determinou para aquele tipo de produto, com base em quê? Em seguida, todos os resultados e as suas discussões em todos os meses que foram conduzidos. E ao final, uma conclusão. E essa conclusão espera-se que vai ter uma estimativa da validade do seu produto e das melhores condições de armazenamento dele. É isso que se espera de um relatório. E é por isso que você não pode fazer isso dentro da sua fábrica.
Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho mais sobre o universo de estudo de estabilidade, o que é, como conduzir, cuidados, atenções que se espera deste universo. Muito obrigada e até mais.